Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos ouvindo, pela Rádio Brasil Espírita, é claro! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. Muito bem, vamos ao tema de hoje? Foi também uma pergunta enviada para o nosso e-mail. Qual é o e-mail? Não. Todo dia tem um programa, todo dia eu falo e-mail, você ainda não anotou aí. O quê? Você não vai anotar, não? Anota, vai lá. Pintou uma dúvida, um esclarecimento, manda pergunta pra gente. O e-mail é amor, perdão e fé. Tudo junto, amor, perdão e fé. @gmail.com. Tá esperando o que para mandar pergunta pra gente? Ou prefere mandar pelo Facebook? Prefere pelo Facebook? Então entra lá, facebook.com/Minutos de Espiritismo. Ali você pode também enviar a pergunta, você pode ver os vídeos anteriores, os programas anteriores, os programas que já foram transmitidos aqui pela Rádio Brasil Espírita, a gente coloca lá o áudio, né, para você acompanhar. Muitas vezes você quer enviar para um amigo, puxa, eu assisti aquele programa, ouvi aquele programa, seria tão legal se o meu vizinho escutasse também, o meu amigo escutasse também, mas aí já perdi, o programa já passou, não consegui nem pegar na reprise. Tudo bem, entra lá no site, tem todo o histórico dos programas. Então você pode fazer isso. Ou entrar no site também da gente, que é Minutos de Espiritismo, né? www.minutosdeespiritismo.blogspot.com. Tá certo? Bom, vou fazer aqui só um agradecimento. Ontem, né? A gente fez o atendimento fraterno. Quarta-feira foi o dia do nosso programa Praticando o Evangelho, de 9h30 da noite até as 10h15, 10h20. Ficamos até meia-noite conversando com vários amigos. Não deu para atender todo mundo, tá? Isso é normal. Então o que a gente fala? Dá uma chamada ali. Se você não for atendido naquele momento, quando a gente for fazer o próximo, na próxima semana, já vai ser aquela primeira pessoa que eu vou chamar. Então a gente vai conversando, vai tendo essa oportunidade e quem sabe a gente não vem até expandir esse horário, tá? Então foram várias pessoas, né? Deu para atender bastante gente, mas nem todo mundo foi possível. Mas já pode ir adicionando, adiciona lá no Skype, aquele programinha Skype, adiciona lá RBE, de Rádio Brasil Espírita, RBE atendimento fraterno. Atendimento fraterno, tudo junto, tá? RBE atendimento fraterno. Não tem espaço nenhum. Tudo junto. RBE atendimento fraterno. Ou então uma outra conta de Skype que a gente tem. Amor, perdão e fé. Tudo junto também. E aí a gente vai ter a oportunidade de conversar. Você aí que gosta de conversar, que quer desabafar, quer contar um problema, quer ser ouvido, né? Poxa, eu tô com uma dificuldade, queria tanto que alguém me ouvisse. Então tem esse horáriozinho, adiciona lá no Skype. Quarta-feira que vem estaremos novamente fazendo esse atendimento fraterno aí, foi muito legal, tá certo então? Muito bem, vamos começar o programa de hoje, né? Eu tô aqui falando e o programa que é bom para falar o tema até agora nada. Eu falei aí que foi enviado por e-mail, né, a sugestão do tema. A sugestão do tema, e é o tema de hoje, é o seguinte: o que ocorre com o nosso espírito enquanto dormimos? É bem interessante, né? O que ocorre com o nosso espírito enquanto dormimos? É muito interessante. É uma pergunta muito bem pensada.
E essa pergunta, ela não foi só pelo nosso ouvinte, não foi só uma dúvida do nosso ouvinte que enviou o e-mail, não. Sabe quem mais tinha essa dúvida? Começa com A. Vou falar quem era o cara que tinha essa dúvida também. Começa com A. E termina com... Vamos lá, o nome dele, hein? Começa com A e termina com Allan Kardec. E aí, captou? Juntou? Ó, é quem? Allan Kardec. Ah, começa com A e termina com Allan Kardec. Muito bem, então, Allan Kardec. Ele mesmo, o próprio. Tanto que no Livro dos Espíritos, as perguntas de número 400 a 455 falam só sobre isso. Como o programa é curtinho, né? Não vai dar para falar todas essas perguntas aqui. Mas você já tem o caminho das pedras aí, ó. Já sabe aonde encontrar. Vamos falar só um pouquinho sobre isso, né? Então, pergunta número 400. Não, eu vou pegar aqui 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, durante o sono, o espírito fica também repousando ali. Poxa, eu tô tão cansado fisicamente, né? Meu espírito vai descansar também, vai tirar um cochilo também junto com o meu corpo. A resposta: não. O espírito jamais está inativo. Ah, mas como é que é possível que o espírito não canse? Meu corpo cansa. Ué, nós temos órgãos no nosso corpo que não se cansam. Como assim, Sérgio? A língua cansa? Você já ouviu alguém falar assim, tô cansado com a minha língua. Poxa, minha língua fez um esforço muscular hoje, tá cansada. Não, não cansa, a língua não cansa. Nariz, quando você respira, cansa. Tô cansado de respirar, eu vou descansar um pouco. Não cansa. E o espírito? Menos ainda. Então, ó, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele, o espírito, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Teve um filme que passou no cinema, não sei se na televisão aberta, eu acho que ainda não passou não, mas passou no cinema há alguns anos, na TV a cabo também, chamado Avatar. Então o que acontece? Tinha o rapaz ali, que ele não podia andar, né? Ficava na cadeira de rodas, e aí ele quando entrava naquela cabine do Avatar, então ele acordava como aquele personagem, aquele bonequinho azul lá de Pandora, né? Daquele planeta. Gente, bonequinho azul de Pandora é o Avatar, tá? Por favor. Ninguém ficou pensando em Smurfs não, né? Smurfs não, né? Pelo amor de Deus, né? Não, Smurfs não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, o personagem lá do Avatar, tá certo? Não é Smurf, pelo amor de Deus. É azul, mas não é Smurf, tá bom? Daqui a pouco vai ficar com a musiquinha na cabeça também. Não, nada disso. Mas vamos voltar aqui. Então, ele entrou lá no personagem. Quando o bonequinho do Avatar ia dormir, o que acontecia? O personagem saía daquela cabine e ia conversar com todas aquelas pessoas que ele tinha contato lá, no caso do planeta Terra. Com uma comparação muito grosseira, é lógico, né? O espírito faz isso. Nosso corpo é um avatar. Então o nosso espírito ele está aqui conosco, se utilizando desta ferramenta corporal. E aí depois, quando chega a hora de dormir, a gente deita, o espírito se afasta e vai ter o contato com os outros amigos do plano espiritual. Então, é isso aí que foi colocado. Tá certo? Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Aí ele coloca, isso foi a pergunta 402, pelos sonhos. Crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília, do que quando está acordado, né? Tem o conhecimento do passado
e algumas vezes previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verdadeiro aí. Aí ele fala: enganaste. Frequentemente é uma lembrança dos lugares e das coisas que você viu e verá em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, né? Tá ali cansado, né? O espírito esforça-se por quebrar seus grilhões procurando o passado e o futuro. Então ele coloca, ó, pobres homens que pouco conhecem os fenômenos mais simples da vida. Então repara só, os espíritos deram essa resposta. Vamos ver mais aqui, mais uma outra pergunta que bem interessante. Cadê? Aqui, 403. E por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhes são caros, que neste mundo ou em outros. Caros o quê? Meu caro amigo, que sejam afins, né? Que tenham afinidade, ok? Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Então, essa experiência vem por um outro mecanismo, vamos dizer assim. Então, está aqui esse esclarecimento. Ele fala muito sobre isso, é um tema que a gente pode vir a abordar em outros programas, tá certo? Então vale a pena conferir. Pega lá, Livro dos Espíritos. Vamos fazer aqui um desafio, vamos fazer aqui uma proposta? Entra lá, Livro dos Espíritos, perguntas 400 a 455. Dá uma lida. Diz aí qual é a pergunta que você ficou em dúvida. Manda pra gente. Então, ó, já explicamos. O espírito, enquanto dorme, ele fica descansando? Não. Ele fica em contato, ele fica trabalhando. E mais interessante é quando a gente tem a lembrança de onde foi a viagem astral, né? Enfim, tanta coisa bacana, tanto conhecimento. Nossa, é o que ele falou ali, a gente não sabe nada, temos muito que aprender, né? Então, pesquisa aí essas perguntas. Tendo dúvida, o e-mail amor-perdão-e-fé@gmail.com. Manda a pergunta pra gente. Aí a gente vai pegar aquela pergunta e trabalhar como tema de um programa, só para falar sobre isso. Combinado então? Vale muito a pena ler, é muito interessante e a gente aprender e compartilhar esses conhecimentos, não é verdade? Muito bem, sendo assim, tá na hora, né? Vamos finalizar o programa de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, muita luz, muita paz, muita alegria, muita caridade, muito amor, muita reforma íntima, né? Da gente se melhorar cada vez mais e colocar em prática todos esses ensinamentos que nós aprendemos aqui, seja com a leitura, seja ouvindo a Rádio Brasil Espírita. Continue acompanhando a programação, hein? Vale a pena. Indica para os amigos também, tá certo? Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!